aqui, hoje com a Tokina ATX Pro 11/16mm f2.8 DX2, que é a primeira Tokina que a gente vê aqui no canal e também uma das mais especiais zooms que a gente tem para o formato APS-C. Pois é, essa daqui que é uma super grande angular com abertura constante f2.8, que nenhum outro fabricante principal tem aí. A Tokina, que é mais uma dessas alternativas que a gente tem aí, a Sigma, a Tamron, que são marcas que pegam o mount aí tradicionais que a gente tem no mercado, comerciais, fazem uma engenharia reversa e criam aí seus próprios produtos com as especificações que eles bem entenderem, geralmente com preço menor do que as fabricantes maiores. E hoje a gente vai ver a 11/16 aqui, que é uma super grande angular, que vocês sempre pediram aqui para ver, muito interessante. Não porque somente ela tem o custo baixo aí de $469, mas também que é uma especificação que nenhuma outra fabricante oferece. Então vamos pegar aqui na mão essa daqui, que é uma 11/16 da linha ATX Pro, tá? A Tokina que tem a linha ATX, ATX Pro DX e ATX Pro também linha FX, e eles ainda começaram esse ano a mexer no mirrorless do mount da Sony. Essa daqui está oferecida aí nesses três mounts, que é o Canon, o Nikon, o Sony. Eu testei aqui com a EOS M, essa daqui é a versão do mount da Sony, da Canon. E também a versão 2 aqui, ela tem um motor de foco interno, enquanto a versão 1, oticamente é o mesmo produto, mas ela não tem um motor de foco interno, principalmente aí para quem trabalha com o Nikon. De qualquer maneira, eu tô vendo aqui na minha mão a Tokina com o mount da Canon, que é a primeira coisa que a gente nota é que essa daqui não é a sua objetiva aí, a APS-C porcaria que a gente tem de todos os dias. Em 8.5 por 9 centímetros, de 550 gramas, essa daqui é uma zoom aí digna do formato APS-C, que ela não é tão grande assim, mas ela é super pesada para ter essa abertura f2.8. Ela que não é muito maior, por exemplo, do que a gente tem da Canon 10-22, que eu tô aqui na minha outra mão. A Canon que tem aqui as mesmas dimensões, mas vocês não conseguem ver aí no vídeo como a Canon é mais levinha aqui em 369. A Canon que tem uma abertura variável aí 3.5, 4.5, e ainda a gente já viu aqui no Vlogzec também a Sigma 8/16, a Sigma que também tem a abertura variável 4.5, 5.6, a Sigma é outra gigante que a gente tem aqui, porque ela tem um projeto especialíssimo que vai até os 8mm. Mas voltando aqui para a Tokina, o pessoal da Nikon vai se sentir mais em casa com ela, porque ela tem esse design aqui com plástico do lado de fora, extremamente bem construída e robusta, e tem esses embellishments, né? Tem esses acabamentos douradinhos um pouquinho brega, parece aí muito mais uma Nikon AFS. Deixa eu montá-la aqui na nossa 7D para a gente ter noção do tamanho. Eu que vou mostrar para vocês qual que é a função e operação dessa objetiva nas mãos, que é a grande vantagem, né, aqui do blog do Zé, que nos artigos do blog, por exemplo, a gente não consegue ver nada disso. Então é a grande vantagem. Aqui a Canon, que a gente tem o botãozinho vermelho com o botãozinho vermelho, só montar aqui, girar, deixa eu tirar a tampinha e é assim que fica, ó. Não é uma objetiva pequena, vocês não conseguem perceber aí a força que eu tenho que fazer, ainda mais a nossa querida 7D Mark II aqui. É tudo sólido, tudo bem construído. Da Tokina aqui passou uma bela impressão, não é aquela objetiva porcaria. E mesmo ela aqui que não tem, né, a Tokina não tem aí uma linha Global Vision, não tem aí uma linha Super Performance, como a gente já viu de Sigma e de Tamron, ela é bem construída e resistente. De qualquer maneira, a ergonomia aqui, você vai apoiar com a sua mão esquerda e você já percebe um primeiro problema aqui da Tokina, que o anel de zoom ele tá aqui atrás. Quando você pega a Canon aqui do lado, você vê que a Canon ela tem o anel lá na frente, é um anel bem grande e confortável, e não me agradou muito bem esse anel aqui da Tokina, que na minha cópia ele está inclusive um pouquinho duro. Vocês conseguem ver aqui na Canon que eu consigo girar só com o meu dedão na outra mão aqui, enquanto a Tokina eu tenho que apoiar a câmera aqui, o meu anel está um pouquinho duro. E lá na frente ele tem uma das grandes reclamações que eu tenho aqui com a Tokina, que é este anel de foco manual, que ele tem um nome aí e uma função dupla, ele chama One Touch Clutch Focus, que vocês estão vendo aqui que tem uma linhazinha AF e uma linha MF. É assim que você usa como botão para fazer a mudança entre o foco automático e o foco manual. A gente que ou está acostumado com o sistema Full Time Manual, né, que é só a gente girar aqui o anel, você vê que na Tokina não acontece nada. Este One Touch Clutch Focus, como é que ele funciona? Você aperta este anel para baixo e ele ativa aqui, ele engata, né? Clutch vem desse nome aí de engatar engrenagens,
e você consegue ver aqui que aí você consegue mexer no sistema lá de dentro do foco mínimo de 30 centímetros até o infinito. E para sair do foco manual é só você apertar o anel para cima. É assim que funciona. Isso daqui, na minha opinião, é uma ideia até clever, né? Uma ideia inteligente, mas cara, eu questiono a durabilidade. Por quê? De vez em quando você vai descer esse anel, que ele tem quase 60 milímetros de diâmetro aqui, ele desce um pouquinho torto. E não é em qualquer posição que você consegue ativar, por exemplo, o foco manual. Deve ter dentes do lado de dentro na engrenagem que a gente não consegue ver. E com certeza, quando você ficar fazendo muita pressão com isso daqui ou entrar no encaixe errado, isso aí vai afetar a durabilidade do equipamento. E é uma das minhas grandes reclamações aqui com a Tokina. Eu li que praticamente todas as objetivas deles têm este anel. Não é um anel que me agradou. Eu questiono em relação à durabilidade. Evidente, eu não usei o produto aqui por 10 anos para falar se ele vai estar funcionando. Mas é uma firula completamente desnecessária. Qual é o problema de ter um botão, né? E já tira aí também o full time manual, né? Quando está no foco automático você não consegue ajustar, fazer algum ajuste rápido. E quando você vai para o manual ele desengata aqui meio torto. Não é uma coisa que eu gostei. E gente, é isso. Uma objetiva bem construída. Aqui na frente ela aceita filtros de 77mm, né? Coisa que nenhuma f2.8 o super grande angular faz a nossa no full frame, né? A gente tem aí as 16-35 f2.8, abaixo dos 16mm a gente não tem nada, essa daqui é a única opção para quem está no APS-C. E gente, vamos montar também aqui na minha OSM, né? O pessoal do Mirrorless aí que talvez compre, por exemplo, para a Sony, pode comprar já o mount direto da Sony, mas quem trabalha no Mirrorless, deixa eu mostrar o tamanho que é aqui a Tokina. Vou desmontar aqui a minha EOSM, que foi a que eu fiz uns testes. Ó, o mirror já fica um pouquinho desajeitado, você tem que usar aqui a sua mão para segurar principalmente, né, a objetiva. É assim que ela funciona. Do lado de dentro a Tokina tem um motor de foco aqui por engrenagens, né? Ele tem um micromotor aqui que dita a velocidade de foco. Não é dos focos mais rápidos e também não é dos focos aí mais espertos, tá? Ele faz um barulhinho quando você mexe. Deixa eu mexer aqui na minha câmera e vou gravar no microfone para vocês ouvirem. Tá, e aqui na EOSM, que ele tem um sistema híbrido aí de foco, como ele tem que ir e voltar, eu achei ele um pouquinho devagar. Não é o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, numa câmera só phase, como a EOS 7D, ela é mais direta ao ponto aí, e funciona. E só a título de curiosidade, eu odeio quando as pessoas falam a título de curiosidade, eu vou montar na nossa EOS 6D, essa daqui da Tokina, que é uma objetiva DX, só que ela não tem o mount EFS, não tem aquela borrachinha que proíbe de montar no full frame. Então antes de alguém me perguntar, deixa eu montar aqui com vocês, só girar aqui vermelhinho com vermelhinho. Ela monta sem nenhum problema, sem nenhum risco pro espelho, só que a cobertura nos 11mm não é total. Vocês conseguem ver aí que ela mostra uma borda mais escura e sem resolução, e lá nos 16mm ela até funciona, mas não tem a mesma performance nas bordas. Eu não vou recomendar para quem está no full frame. De qualquer maneira é isso, uma ATX Pro vem com o kit completo. Vou montar aqui o parasol na frente de plástico, aqui só a gente girar. É assim que fica, muito bem construída, causa uma bela impressão aqui da Tokina. Não gostei desse One Touch Clutch Focus, porque ele pode aí, na minha opinião, daqui a algum tempo parar de funcionar. A gente não tem assistência aqui no Brasil, tem 3 anos de garantia lá nos Estados Unidos, mas vai saber passar uma boa impressão. Gostei da Tokina. O pessoal que tinha dúvida aí em relação à construção, se era um objetivo um pouquinho mais porcaria, podem tirar tudo isso da cabeça, que apesar do design um pouquinho brega, funciona aqui. Me diverti com essa objetiva. Quem tá aí no low cost e precisa ir para os extremos do grupo tá grande jugular, com essa abertura, a Tokina é exclusiva aqui no vlog do Zec. A Tokina aí, que é conhecida por suas 11 de ótima performance e ótimo custo-benefício para os mounts de Canon e Nikon, que recentemente tem se aventurado no formato full frame com as linhas FX, no mount e mount da Sony Mirrorless e especificações diferenciadas nos seus projetos, que tem a bênção da fabricante Roya por trás da produção dos vidros, que não são tão fáceis de fazer nesses valores f2.8 zoom ou até menores. A ATX Pro 1116 f2.8 DX2, que leva incríveis 13 elementos e 11 grupos na fórmula, 2 de baixa dispersão e 2 asféricos para performance máxima, e entrega de fato uma performance de gente grande no APS-C, com custo baixíssimo em relação às marcas maiores. Resolução, cores neutras e contraste são interessantes neste modelo, que só sofre com o óbvio das zooms, que são as aberrações cromáticas laterais, e uma tendência maior a mostrar flaring, que são aqueles reflexos de luz dentro do projeto. Mas no geral a performance é esperada. Com um zoom de apenas 1.45 vezes, ela entrega resultados fantásticos que nenhuma objetiva faz no APS-C.
Mesmo no f2.8, a resolução é alta no quadro todo, caindo muito de leve nas bordas e difícil de perceber no dia a dia. Foi mais fácil ver sujeitos tridimensionais longos demais para a profundidade de campo curta dessa abertura do que falta de resolução na ATX 1116, que entrega a mesa totalmente aberta. É muito interessante para fotografar em pouca luz e com ISOs baixos, devolvendo aos corpos APS-C que não têm uma performance muito boa no ISO a mesma usabilidade ou do full frame maior ou das novas APS-C de alta tecnologia no sensor. Aqui testada na EOS M, os resultados satisfazem. As fotos são interessantes, o ISO fica baixo por causa da abertura e sobra tudo o que precisamos para impressões grandes ou web. Fechar a abertura no máximo espreme a profundidade de campo para paisagens e arquitetura de interiores, já que a resolução continua alta no quadro todo no mesmo nível das primes. É bacana para dar a impressão de tudo em foco mesmo em câmeras de sensor maior, que vira e mexe sofrem com horizontes desfocados, primeiros planos embaçados, entre outras coisas. Nada que acontece nessa ultra grande angular. De ruim ficam só as aberrações cromáticas laterais enormes em contornos de muito contraste, que são fáceis de corrigir via software e difíceis de reclamar. Eu nunca vi uma zoom sem o problema. Sim, as linhas coloridas nas bordas são grandes e pesadas, podendo inclusive aparecer nos vídeos das câmeras que não corrigem o problema em camera. Mas para fotos é fácil ver com ela, um único clique no Lightroom resolve tudo e não vale de argumento contra a Tokina. O problema maior são os reflexos do flare intenso no grande angular, que torna óbvio o tratamento second-hand nos vidros da Roya apesar do coating multicamada. Em qualquer situação com uma fonte de luz muito forte no quadro, seja o próprio sol em paisagens ou até lâmpadas em ambientes fechados, e aparecem todos os tipos de fantasmas, bolhas de cor e arco-íris nas bordas, que podem ser bonitos se for do seu gosto. Vira e mexe tem gente que inclui isso nas imagens, mas pode ser um problema da Tokina se você precisar de arquivos totalmente limpos. No geral, é mais uma outra grande angular moderna aqui no vlog do Zek, da Tokina ATX Pro 11-16mm f2.8 DX2, que causa uma boa impressão a respeito dessa fabricante, que é mais uma alternativa aí a Sigma e a Tamron, né? Sigma e Tamron que tem aí as novas Global Vision e a Tamron que tem a nova Super Performance. E a Tokina parece um pouquinho aí inferior, mas cara, não é. A construção é muito bem feita aqui, com acabamento de plástico para o que parece ser um miolo de metal. Até a usabilidade é um pouquinho estranha, né? Lógico, é uma coisa nova. Eu que não gosto muito de novidade, me senti um pouquinho fora d'água. Quando você pega, por exemplo, a EFS 1022, que eu tenho há 6 anos aqui, você vê que ela é extremamente suave, né? Sempre aquela ergonomia da Canon, enquanto a minha Tokina aqui está um pouquinho dura para ir dos 11 ao 16. E esse anel de foco na frente, que tem a dupla função de ativar e desativar e desativar o motor, eu acho que é uma firula desnecessária, pode ter algum problema aí no futuro com desgaste, e é a opção que você tem que fazer na hora da compra da Tokina. Eu estou interessado em ver as próximas objetivas deles, né? Eles têm um monte de 24-70 f2.8 no full frame, que provavelmente vocês também têm interesse, porque o preço é baixo, não é tão baixo, e a linha aqui, a ATX Pro, é tudo que eles estão oferecendo aí, do bom e do melhor. Eu gostei, eu recomendo a Tokina aqui no vlog do Zek. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aí do vlog do Zek, muito obrigado pelo apoio de vocês, não deixem de ler lá no blog do Zek os comentários que eu fiz de resolução. O pessoal do Patreon recebe todos os arquivos também em RAW, para vocês terem uma noção aí do que ela fez na EOS M, né? A EOS M que é uma câmera um pouquinho antiga, o pessoal não dá nada. Como aqui a abertura ficava no f2.8 e ela entrega a resolução, eu podia usar o ISO baixo, mesmo dentro de caverna, ou mesmo em alguns tours que eu fiz em lugares fechados, não tive nenhum problema com a qualidade de imagem, porque a abertura f2.8 é exclusiva aqui dessa objetiva. E é o grande motivo aí, para quem também está comprando para gravar vídeo, por exemplo, eu vejo um pessoal perguntando de vídeo, tomem só cuidado que ela é um pouquinho pesada, tá? Ela está aqui em meio quilo, que é essa exigência para ter a abertura f2.8, esse meio quilo, quem tiver um Steadicam que só aguente até 1 kg, 1,5 kg, pode vir até alguns problemas, fiquem aí no caso com a EFS 1018 da Canon, mas recomendadíssima, não tem muito mais do que reclamar aqui. Ah, um detalhe que me perguntaram, essa daqui é a DX2, tá? A Tokina tem dois modelos, a DX1 e a DX2. A DX2 ela coloca o motor de foco do lado de dentro para o pessoal que tem Nikon. O pessoal que tem Nikon, a DX1 precisa ter um motor na câmera e a DX2 aqui tem já um motor embutido na objetiva, o pessoal de Canon não tem nenhum problema com isso. O projeto óptico das duas eu li que é o mesmo, tá? Mas na versão 2 recebeu aí um tratamento novo no multicamada nos elementos para tratar com flare, mas eu vi que nem dá muito trabalho assim, porque continua mostrando bastante flare. Mas cara, é a diferença aí. Eu tô falando aqui da DX2, que eu me diverti, primeira vez que vemos Tokina no vlog do Zek. O beijo, o abraço, o humor de sempre.